Estamos iniciando mais um Em Casa com o Pastor. Eu quero hoje, inicialmente, parabenizar aos irmãos profissionais da saúde que trabalham na segurança na nossa cidade, que estão aí na linha de frente, entregando as suas vidas a serviço do reino de Deus. Então, Deus abençoe vocês, continue dando testemunho do amor pelas vidas, né, como vocês têm feito aí. Muito bem. Hoje eu quero meditar em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16. Esse texto é muito interessante porque ele está falando sobre viver em tempos de incertezas. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Muito bem, todos nós estamos vivendo, queridos, um tempo de muita incerteza. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena, nós não sabemos como será amanhã, aliás, nós nunca soubemos, mas nesse tempo, mais precisamente, porque estamos focando a mesma coisa, vivendo a mesma circunstância, né? Essa pandemia nos colocou no mesmo nível, todo mundo, então os nossos olhos estão focados na mesma coisa. E eu queria que hoje nós aprendêssemos, à luz desse texto, como viver em tempos de incertezas. Há uma direção, há um projeto de Deus para a nossa vida? Claro que há. A primeira coisa é fazendo planos coerentes. A Bíblia condena quando a nossa vida é uma vida desprovida de planos, de projetos, né? Você tem a parábola da torre, por exemplo, né? Os homens que foram construir a torre e não calcularam quanto de dinheiro iriam gastar, o quanto de mão de obra ela precisaria. Então, muitas vezes, a nossa vida, em nome da fé, nós vamos conduzindo a nossa vida sem planos, sem projetos. Então, nós precisamos fazer planos que sejam coerentes, né? Então, o texto aqui, ele não está questionando os planos, ele está questionando a forma como os planos eles eram feitos, né? Pessoas sábias fazem planos. A Bíblia ela condena não fazer planos, né? Então o problema dos planos é a nossa incoerência, né? Se você olhar esse texto, verso 13, o projeto, o plano estabelecido aqui fala de três coisas: fala de lugar, iremos a tal lugar; fala de tempo, né? Passaremos ali um ano; e fala de resultado, teremos lucro. Então todo plano bem estabelecido ele leva em conta lugar, leva em lugar o tempo e leva em lugar o resultado. A grande questão é, a gente tem sempre que colocar o se. O grande problema dos planos é que nós começamos a tomá-los e fazê-los à luz da nossa experiência, do nosso conhecimento. E muitas vezes é aí que nós erramos, mas é importante que façamos planos. Então, se a sua casa, a sua família vive sem plano, sem projeto, está errado. O que nós precisamos é estabelecer planos à luz da palavra de Deus, né? Colocar Deus, né, nos nossos planos, deixar que Deus nos oriente nas tomadas de decisões. Então essa é a primeira coisa. A segunda forma de viver em tempo de incerteza é entendendo a brevidade da vida. Você tem que fazer planos, mas tem que entender que a sua morada definitiva não é aqui. Então os nossos planos devem incluir aquilo que dura, né? Existem coisas que são passageiras. Depois de ele falar de planos, ele pergunta no verso 14: o que é a vossa vida? Vocês são como uma neblina, né, que aparece por um instante e logo se dissipa. Muitas vezes os planos que nós fazemos é como se fôssemos durar a vida toda aqui, como se nós fôssemos usufruir a vida toda daquilo que nós estamos construindo. Obviamente, nós precisamos, nos nossos planos, pensar nas coisas para essa vida, mas nós temos que caminhar entendendo a brevidade da vida, que a vida vai passar. E muitas vezes nós nos apegamos a coisas que são banais. Como eu falei no domingo passado sobre Jonas, que se apegou a uma planta.
que murchou e secou rapidamente. Então, eu preciso entender que a vida, de fato, ela é breve. E por ela ser breve, a terceira forma de viver no tempo de incertezas é submetendo à vontade de Deus, né? O verso 15 é interessante. Antes de fazermos planos, nós temos que dizer, se Deus quiser. Eu tenho que dizer, se Deus quiser. E se Deus quiser, não é uma força de expressão. Muitas vezes nós falamos isso, mas Deus nem de longe está fazendo parte dos nossos planos. Nós nem consultamos a Deus para tomar decisões. Então vira um jargão, né? A expressão se Deus quiser. Eu ouço as pessoas dizendo isso o tempo todo, né? Se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser eu vou fazer tal coisa, mas elas não têm nem consciência do que elas estão falando. Elas não submetem os seus planos à direção de Deus. Então que nós saibamos, nesse tempo que estamos vivendo de tantas incertezas, submeter os nossos planos, né? Os nossos projetos a Deus. E finalmente ele fala sobre evitar qualquer tipo de arrogância. O verso 16 diz que nós não devemos jactar das nossas pretensões. O que ele está falando? Ele está falando de arrogância. Muitas vezes os planos que fazemos são feitos para enaltecer a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa soberba. E a Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Vamos lembrar de Nabucodonosor, foi o maior rei da Babilônia, e num dado dia ele, olhando para o palácio e do palácio olhando para a cidade, ele disse, ó Babilônia, acaso não fui eu que te fiz? E a Bíblia diz que imediatamente Nabucodonosor, ele foi viver com os animais, até que ele reconhecesse que Deus reina. Então existem muitas arrogâncias, né? Muitas pretensões nos nossos projetos. Então eu quero recapitular e eu quero sugerir você que use o Em Casa com o Pastor não apenas para o seu momento com a família, mas para o seu pequeno grupo, né? Nós estamos agora usando uma ferramenta aí que é o Zoom, então os líderes podem fazer contato com os seus liderados, com os membros do seu pequeno grupo, e vocês podem usar para edificação esse texto aqui que nós falamos do Em Casa com o Pastor. Então, só para recapitular, como que nós podemos viver em tempos de incerteza? Primeiro, fazendo planos coerentes. Não deixe de fazer planos, mas que os seus planos sejam coerentes. Segundo, submeta ou entenda a brevidade da vida, né? A vida é como a neblina, então incluir nos seus planos aquilo que dura, aquilo que é eterno, aquilo que faz bem para a nossa alma. Terceiro, submeta a sua vontade a Deus. Diga se Deus quiser. Não diga eu vou fazer, diga se Deus quiser, se Deus permitir. E último, evita qualquer tipo de arrogância, de pretensão, porque Deus é que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Que Deus abençoe a sua semana, até a semana que vem.